eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil, e eu estou muito grata a Deus pela tua presença aqui. Eu vou te fazer algumas perguntas, ver como é que você sente e reflita aí no seu coração. Você se sente hoje frustrado ou sobrecarregado nessa função tão importante que é ser pai e ser mãe? Você tem sentido assim no seu coração? Você tem, será, talvez, falado com as crianças de um jeito quando vem toda essa frustração, que depois você se sente mal, você fica chateado de como você tratou as pessoas que você mais ama? Tem momentos que você sente que você não vai conseguir lidar com tantas coisas, tantas necessidades, e aí você se sente frustrado nessa experiência do convívio familiar que você tem aí na sua casa? Você tem estado muito preocupado a ponto de perder o sono com o processo de educação dos seus filhos? Se você tem sentido isso tudo no teu coração, eu tenho que dizer que você está no lugar certo. Aqui a gente vai falar bastante sobre todo esse processo. Pode ser que você tenha acordado hoje com toda a boa vontade, super disponibilidade, arrumado aquele café da manhã, proposto de todo mundo estar junto. Mas aí já começa, né, gente? Um não veio, o outro não aparece, o outro responde mal, você precisou chamar 20 vezes. E aí você pode ser que tenha acabado no grito, pode ser que tenha acabado na ameaça, no tapa, no castigo e também na frustração. Isso tem acontecido com bastante frequência aí na sua casa? Nesses momentos, quando você acaba explodindo, você tem, depois dessa situação, um arrependimento profundo no seu coração? Você sente assim no seu coração? E chega também a se sentir culpado ou culpada por essa explosão em cima das pessoas que você mais ama e com quem você mais preza o relacionamento? Pode ser que você esteja tentando repetir exatamente a mesma educação que você recebeu. Talvez você esteja tentando fazer exatamente o oposto da educação que você recebeu. Talvez você esteja tentando cumprir a educação perfeita que você talvez tenha estudado, lido e se preparado tanto para isso. Talvez você esteja tentando tudo isso, mas no fim, depois de um dia como esse exaustivo, que talvez você esteja tendo hoje aí na sua casa, você acaba fazendo uso do tapa, do grito, da ameaça e do castigo. E aí depois você fica com essa sensação de que isso não funciona, porque você tem que fazer tudo isso cada vez mais para obter o mesmo resultado. A obediência, às vezes, ela até aparece, mas ela aparece pelo medo. E nesse processo não há aprendizado. E conforme você vai tendo que repetir exatamente as mesmas coisas, da mesma forma, cada vez com mais força, você também, como adulto, como pai, como mãe, também começa a ter exatamente essa sensação. E além dessa culpa, desse arrependimento, quando você não quer mais agir dessa forma, mas acaba agindo, você fica pensando onde é que eu tô errando, você fica pensando o que eu não tô conseguindo, eu devia fazer diferente, não tô fazendo, você fica entrando nesse processo também de pensamento, por que eu tô explodindo, você fica pensando, por que eu tô explodindo, por que eu não tô conseguindo, por que me irrita tanto? Você chega a pensar tudo isso nesse processo? A vida, gente, é um processo constante de aprendizados, inteiramente aprendizados. Todo dia a gente tem essa oportunidade. E quanto mais consciência a gente tem de nós mesmos e mais ferramentas a gente adquire, é possível sim transformar essa situação e melhorar todos esses comportamentos, tanto das crianças quanto os nossos. A gente não se dá conta, mas a gente vai vivendo essa experiência do convívio familiar e a gente está, na verdade, tendo uma oportunidade riquíssima de aprender a conviver, de aprender espaço de consideração, de aprender respeito, de aprender a ouvir o outro, de aprender que nós somos diferentes, mas que está dentro de cada um de nós a responsabilidade por essa convivência que é de todos. Para isso, é muito importante que a gente comece a desmontar esse espaço de tanta expectativa e tanta exigência, que acaba buscando a perfeição e que acaba assim, nesse lugar de tanta razão, nos levando para a solidão. Você sente assim na sua casa? Quando a gente aprende que somos originalmente imperfeitos, essa é a nossa condição humana, a gente começa a entender que não é mais sobre buscar, em busca de encontrar a perfeição, porque esse é um lugar inatingível. A gente começa a perceber
que não é possível mais andar pela performance, pela perfeição, pelo perfeito, porque isso nos aprisiona cada vez mais na exigência e cada vez mais cria mais expectativa. Mas é possível caminhar com toda a humildade de quem sabe que é imperfeito para o processo do melhor possível, por uma caminhada de você ser responsável por entregar sempre o seu melhor possível, tanto os adultos quanto as crianças. Eu queria te dar boas-vindas. Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Eu trabalho há 20 anos com famílias e crianças, trabalhando desde o sistema das famílias, mas também trabalhando esse espaço de conscientização. Faço palestras, já tenho um livro publicado, além de grupos de mães, o canal no YouTube há muitos anos, e é um prazer receber você aqui. E eu sei que muitas vezes a nossa família passa por problemas, isso acontece. E muitas vezes esse problema pode acontecer até dentro do casamento ou dentro da paternidade e da maternidade. A gente acaba entrando em disputas, a gente acaba entrando na disputa por um lugar de razão. E aí o que acaba acontecendo, gente, é que todo mundo acaba justificando a sua postura na ação do outro. E o outro acaba justificando a sua explosão também na atuação. O que acaba acontecendo é que a gente vai se tornando, enquanto família, um grande campo de guerra. Todo mundo jogando granada, mas todo mundo justificando a granada que joga na atitude ou na granada que o outro jogou antes. A hora que a gente vai se dando conta e vai colocando a lupa dentro da gente, a gente começa a ter a percepção de tudo isso acontecendo. Porque a gente se dá conta de que no fim a gente está dentro de uma relação que tem violência. E a violência pode acontecer de muitas formas. Mas eu justifico eu deixar de falar com você 10 dias porque você falou grosso comigo e você fala grosso comigo porque eu tô sem falar com você 10 dias. E nesse ciclo, às vezes até dentro do nosso casamento, a gente vai experienciando esse campo de guerra. A minha vontade é ajudar você a perceber tudo isso, a se responsabilizar pelo que sai de você, a ter consciência de como a sua violência acontece, para que você possa ouvir seu desconforto e colocar para o outro o que você realmente precisa de uma forma que ele possa ouvir e te considerar. Só que esse processo, gente, começa conosco, começa com você. A gente tem a tendência de achar que a gente primeiro vai ter que mudar o outro. A hora que eu mudar o outro, eu mudo. Mas a gente não muda ninguém. Então, na hora que você começa a viver esse processo dentro de você, acredite em mim, no sistema da sua família, todo esse aprendizado se estende à sua família. E todo mundo vai se transformar também. Não porque você impõe isso, mas porque esse convite está feito através das suas atitudes. E isso é muito lindo de acompanhar. Eu mesma passei por esse processo, foi um processo muito, muito, muito doído, mas muito libertador. Eu tinha o absoluto, ou tentava ter, obviamente, o absoluto controle dentro da minha casa. E eu percebi como é que a minha violência acontecia. A gente foi transformando a nossa convivência para algo que antes era assim, campo de guerra, para um lindo espaço de amor, acolhimento e muita consideração e respeito. E é isso que eu quero te ajudar a fazer aí na sua casa, caminhar juntos para que nesse processo todo você possa, primeiro transformando você, convidar esse ambiente a se transformar também, a sua família a se transformar também. Não pela imposição, mas pela humildade de quem está fazendo o melhor possível e se percebe absolutamente imperfeito. E nesse momento, nessa oportunidade de toda essa irritação, você começa a perceber o ser real, quem você realmente é lá, esmagadinho, falando, chega, eu não aguento mais ter que dar conta de tudo isso, até porque a gente não dá. Mas saindo da exigência e da expectativa, a gente começa a entrar no melhor possível, com toda a humildade de quem se conhece na imperfeição que é. E talvez nesse momento, percebendo essa sobrecarga, você fique nesse ciclo, que você está exausto, vem muita irritabilidade, explosão, culpa. Aí você fica muito mal, se culpando de todo esse lugar, não se movimenta daí, e aí talvez entre no agrado até, e aí você começa tudo de novo, até que vem explosão de novo, culpa. E esse ciclo é um ciclo muito exaustivo. Você vai ter a oportunidade de perceber essa construção
que não é você. E perceber como é que acontece todo esse processo de irritabilidade, de exaustão e de provável explosão, jogada de granada. Esse é realmente o momento que você começa a entender o quanto quem você é e quem você sempre foi tá lá esmagadinho tentando cumprir toda essa lista de exigência e perfeição. E talvez você esteja se sentindo nesse ciclo e nesse sistema funcionando a todo vapor, muita culpa por estar sempre explodindo e agredindo as pessoas que você mais ama. Esse é um desconforto que traz em si uma linda oportunidade da gente perceber o quanto esse é um lugar que a gente não aguenta mais. Mas sem a gente rever todo este resto, fica muito difícil sair desse lugar. Foi pensando nesse caminho que todos nós precisamos percorrer, pais, profissionais, mães, psicólogos, educadores, para que a gente possa ter a oportunidade de, compreendendo toda essa nova perspectiva a partir de um lugar de imperfeição, para que a gente possa ter a oportunidade de sim, de fato, transformar as nossas atitudes, a nossa postura, para depois estender isso pelas pessoas que a gente mais ama. É possível. Sabe por que é possível? Porque todos nós merecemos esse relacionamento. Mas ele começa a partir de um lugar de muita responsabilidade, pelo que sai de dentro da gente, pelas nossas atitudes e sim pela nossa relação nesse espaço de consideração. Para você entender melhor como é que eu cheguei até aqui, vou te contar um pouco de como é que foi a minha história nesse processo todo. Eu me formei em 99 em psicologia na PUC, uma faculdade muito querida para mim, mas eu saí jurada de que eu nunca ia trabalhar com crianças. Comecei trabalhando com adultos e de repente, através de muitos sonhos mesmo, dormindo, eu comecei a ser chamada para esse universo infantil. Eu sempre tive um entendimento muito grande da criança inserida nesse sistema familiar e passei grande tempo da minha carreira trabalhando para facilitar essa comunicação das necessidades das crianças com as necessidades dos pais e dos adultos. Como que a gente poderia melhorar essa nossa comunicação e a forma da gente cuidar desses momentos no processo de aprendizado que não para nunca. E muitos projetos surgiram. Eu trabalhei numa escola há 4 anos, com grupos de criança num trabalho preventivo, grupos de mães, palestras em escolas, um livro publicado, o canal no YouTube com vídeos semanais a respeito de educação. Mas eu acho que quando eu desconstruí a minha persona, foi que esse trabalho tomou uma nova forma. Quando eu pude tocar a minha imperfeição, eu tenho que dizer, e isso foi há uns 3 anos atrás, eu tenho que te dizer que todo um processo de acolhimento começou a acontecer de fato no meu trabalho. Eu mudei a perspectiva, eu saí de um lugar de expectativa e exigência também com você que é pai e mãe aqui, porque eu saí desse lugar comigo e através de um processo de acolhimento, todo o meu trabalho, tanto em consultório, quanto no YouTube, quanto no curso online, tudo isso veio se transformando. E os resultados são fantásticos. O espaço de consideração, repleto de responsabilidade, é criado dentro das nossas famílias. E viver dessa forma é muito bom, porque é viver em paz. Todo mundo responsável pela sua parte, mas obviamente todo mundo vivendo a consideração por si mesmo e pelo outro. Esse é um espaço que pode ser aprendido e é maravilhoso quando a gente pode viver essa experiência. Hoje eu acho que grande parte do meu trabalho está voltado exatamente para esse aprendizado. Seja nos vídeos, seja no consultório, seja nos atendimentos, seja no curso online, em todos os espaços, essa perspectiva tem sido muito trabalhada. E eu sei que só é possível trabalhar por essa perspectiva porque todo esse quebrantamento aconteceu no meu coração, aconteceu nesse espaço de persona construída e não mais sustentada, com muita irritação e muita granada que eu também vivi na minha vida. Para que a gente saia desse ciclo super ativado de exigência, expectativa, perfeição e frustração e explosão. Quando a gente vai mexendo em toda essa premissa, a gente vai entendendo todos os nossos processos de um outro ponto de vista. E o processo dos nossos filhos
da mesma forma. Uma das oportunidades riquíssimas que a gente tem nesse processo de educação é a gente entender que o desconforto é oportunidade de crescimento e aprendizado, tanto para nós quanto para as crianças. Ao invés de entendermos o que é muito comum hoje em dia, o desconforto como sofrimento, e colocar os adultos, os pais, como responsáveis pela plena felicidade dos filhos, ou seja, pelo pleno conforto. Toda vez que houver desconforto e a gente entender que isso é sofrimento, percebam o quanto você se sente responsável e o quanto nesse processo você acaba tirando seu filho do processo de aprendizado, que exatamente aquela experiência estava trazendo. Quando a gente começa a entender o que o desconforto comunica, a gente começa a lidar com esses momentos com muita responsabilidade, muito acolhimento, mas um convite muito grande ao aprendizado e à responsabilidade dos nossos filhos nesse momento. Essa tentativa, gente, que a gente vive tão fortemente hoje na nossa cultura, em todo o processo de educação colocado como está, faz com que a gente assuma um lugar como pais muito perigoso, que é o lugar de garantia. Você tem a sensação de que você é responsável e você precisa garantir a plena felicidade do seu filho, hoje e no futuro daqui 20 anos. Na hora em que a gente se coloca nesse lugar como pais, percebam o quanto os filhos vão ficando cada vez mais folgados, cada vez mais relaxados, cada vez mais irresponsáveis, porque eles entendem que tudo que eles precisariam cuidar, existe alguém cuidando, que somos nós, pais. Vamos ficando exaustos, exauridos, porque é tentar controlar ou cuidar ou garantir o que a gente não tem o poder de fazer. Nesse espaço onde a gente constrói responsabilidade de todos no espaço de consideração, a gente sai desse espaço de garantia que não existe, que é uma grande ilusão, e a gente começa a construir num dia de cada vez a responsabilidade de toda a ação, da nossa parte e da parte das crianças também. Agora, ainda falando sobre a garantia, perceba o seguinte: quanto mais você quer garantir, mais você tenta controlar, mais você percebe e explode, porque menos você tem controle, mas mais a sua relação com relação ao seu filho é de expectativa e exigência. Por quê? Porque você precisa garantir que ele vai fazer ou vai ser quem você quer que ele seja, para que você tenha a tranquilidade de estar garantindo de fato o amanhã. É um lugar muito impossível, mas muitos de nós se encontram nesse lugar. Você tem sentido isso assim? Na sua família ou no seu coração, no seu dia a dia? É exaustivo e é realmente muito desafiador viver dessa forma, porque convida o outro à irresponsabilidade. Agora perceba que além da irresponsabilidade, o quanto a gente está convidando nossos filhos para construir persona. Perceba isso. O quanto nós estamos convidando nossos filhos a construírem a ideia, por conta de toda essa expectativa e exigência, construir a ideia de quem você tem que ser para que você seja amado, valorizado, reconhecido, para que você pertença. Quando a gente não entende ou não apreende ou não tem consciência da nossa condição de imperfeição, a gente fala com o outro de um lugar de quem é perfeito, ou de um lugar de quem não tem consciência de como a sua imperfeição acontece. Nesse sentido, como a criança recebe isso, é de um lugar de quem ela devia ser e ainda não é. E isso vai convidando ela a construir essa ideia, essa persona, essa imagem que ela vai tentando caber para que ela seja, para que ela receba amor, reconhecimento, valor e pertencimento. Agora, eu não posso deixar de dizer isso. Perceba o quanto você ama o seu filho, na imperfeição que ele é, com tudo que ele faz. Perceba o quanto o amor não está em jogo, nem o pertencimento, nem o valor, nem o reconhecimento. Perceba o quanto, a hora que eu entendo que esse outro ser humano aqui é tão aprendiz quanto eu, o quanto a gente sai de uma relação baseada na expectativa e na exigência e na provável frustração e cobrança e construção de persona, e a gente pode ir sim uma relação de responsabilidade, respeito, escuta, acolhimento, mas principalmente de muito aprendizado. Muitas vezes eu tenho que dizer isso para você: o nosso papel como pai está romantizado, idealizado
Você como pai ou como mãe está exigido. E isso, na verdade, acaba nos trazendo essa sensação que talvez você tenha aí na sua casa, que é impossível conseguir tudo isso, mas eu estou exausto. E a respeito de alguém que é tão importante para mim, que são os nossos filhos, eu não posso abrir mão. E aí a gente começa a viver esse lugar tão angustiante que hoje tem se tornado o processo de educação. Mas não precisa ser assim. E é muito lindo quando a gente sai dessa prisão e dessa idealização de todo esse processo. E quando a gente pode viver um dia de cada vez com o aprendizado que nesse dia nos foi oferecido. No curso, a gente vai trabalhar a respeito de tudo isso. O grande convite é a saída desse lugar de expectativa e exigência, a percepção de como é que a tua persona funciona, a percepção de como é que todo esse sistema está acontecendo dentro da sua casa. Isso através de todos os encontros gravados e também através dos nossos encontros ao vivo. A gente vai aprender que toda oportunidade, seja ela tendo dado certo ou não, a gente tendo achado bom ou não, é oportunidade de aprendizado. Eu começo a olhar que aquilo que acabou de acontecer, se foi ótimo, eu começo a entender que ali eu recolho muitas informações a respeito do que eu posso repetir na próxima oportunidade. Mas quando não foi legal, deu ruim, foi ruim mesmo, eu também posso recolher toda essa informação para que eu faça diferente com tudo isso, o que eu entendi que não, numa próxima oportunidade também. Nesse sentido, o processo de aprendizado está ativado, o processo de responsabilidade está ativado. E a gente vai caminhando enquanto família com todo mundo tendo a oportunidade de aprender, tanto adulto quanto criança. Esse lugar pede sim muito amor, acolhimento, respeito e sustentação, porque ele sim é um lugar novo e é um lugar que está sendo construído todos os dias, na sua casa assim como na minha. No curso, a gente vai ter a oportunidade de perceber como que você construiu sua persona, quem você entendeu que tinha que ser, como isso afeta a sua vida todos os dias, como isso te coloca em relação aos outros, como isso te coloca em relação a todos os acontecimentos, onde é que está a grande expectativa e exigência com você mesmo e como isso aparece na relação com os outros. No curso, você vai poder perceber com toda a sustentação dos nossos encontros e de todo esse conteúdo, como é que essa persona te aprisiona, te prende, te exige, te exaure, e o quanto todo esse processo acontecendo dentro de você, e o quanto te gera muito desconforto, e o quanto todo esse processo acontecendo dentro de você te leva a, apesar de toda a exigência e expectativa, a experiência da explosão, a experiência do desrespeito, tanto com você quanto com o outro. E o quanto toda essa experiência de exaustão e de explosão e de exigência te impacta no seu dia a dia, o quanto está ficando difícil viver todo esse dia a dia, tanto na relação com você mesma, com você mesmo, quanto na relação com os seus filhos, com o marido, com a esposa, o quanto isso vai ficando contaminado para a gente caminhar dentro do nosso dia a dia. A exaustão é crescente, a explosão é crescente, a tentativa de controle é crescente, a exigência é crescente, mas tudo isso vai te exaurindo por dentro de uma forma que sim, a tristeza aparece, a raiva aparece, questionamento sobre a vida aparece, e é muito importante que a gente entenda de que lugar tudo isso acontece, de que lugar, de onde está vindo tudo isso, para que a gente possa lidar com isso de uma outra forma e sair desse processo que está tão ativado e que nos aprisiona tanto. No curso você vai ser convidado a entender, a perceber, a experimentar todo esse processo de expectativa, exigência, explosão, violência saindo da gente, irresponsabilidade do outro, às vezes irresponsabilidade da gente, e a gente vai construindo um espaço de responsabilidade onde você tem sim que cuidar do seu pedaço, mas você começa a ter a habilidade de fazer convites para que o outro cuide do pedaço dele. Por incrível que pareça, isso começa a acontecer. Sabe por quê? Porque eu posso agora cuidar do meu pedaço quando eu entendo que não há mais ninguém cuidando. Então, eu passo a cuidar. Por quê? Porque quem vai viver a consequência desse descuido? Você, eu também. Mas enquanto eu tenho certeza que você está cuidando do que eu preciso fazer, eu me descuido, eu relaxo. E isso vai sobrecarregando o outro e me deixando folgado.
A hora que a gente começa a mudar todo esse processo, a gente começa a viver sim uma casa de mais responsabilidade, respeito, encontro, consideração, pedidos, necessidades, e tudo isso vai facilitando o nosso dia a dia e aliviando o nosso coração de toda essa carga e todo esse peso que a exigência nos traz. No curso a gente vai entender como é que a persona é construída, como isso aconteceu na sua vida, a gente vai trocar ideias a respeito disso, se acolher bastante, porque realmente é muito importante perceber como que tudo isso aconteceu e perceber o efeito de tudo isso na sua vida. É muito importante a gente perceber o quanto também a exigência e a expectativa e a exigência de perfeição faz com que a mentira entre dentro das nossas casas. Numa tentativa de fazer o que eu quero sem te desagradar, ou seja, mantendo a imagem da pessoa que você quer continuar vendo, eu como criança passo a mentir para você, porque se você não souber do que eu fiz, é como se eu não tivesse feito. Mas isso afasta as crianças do aprendizado, da consequência, de que tudo há consequência, e de que você é responsável pelo que você vai plantar, porque quem colhe é você. Isso dá a sensação de que enquanto meus pais não souberem, eu não tenho problema nenhum. Mas na verdade essa criança perde contato com, sim, a consequência direta das atitudes dela. E isso pode ter, sim, um efeito muito danoso, se não perigoso, no processo de crescimento. Vamos falar também sobre os filhos únicos, as relações entre os irmãos, as crianças que são nascidas do coração, como lidar com cada uma dessas situações para que a gente possa, assim, criar crianças dentro de um processo de responsabilidade, autonomia, crescimento, respeito, acolhimento e, sim, a responsabilidade de colocar o seu melhor possível todos os dias por sua vida. A gente vai conversar também no curso sobre os diagnósticos, todos os transtornos, como que a gente pode lidar com isso dentro do nosso ambiente familiar. Será que isso vem antes da criança ou depois da criança? Define a criança, aprende a criança? Ou será que a gente pode usar, sim, toda essa informação para um processo de crescimento e aprendizado? Esse é um ponto muito importante que a gente também trabalha lá no curso. Vamos conversar também sobre grito, tapa, ameaça do se você e o castigo. Por que que tudo isso não funciona? Você vai entender a razão desse não funcionamento e entender qual que é a sua intenção quando você faz uso desse tipo de ferramenta. E obviamente você vai adquirir novas e melhores ferramentas para o dia a dia com as crianças. A gente vai falar também do xixi, do cocô, da alimentação, do sono, como que a gente pode lidar com esse processo que é tão corriqueiro, está tão entranhado no nosso dia a dia, de uma forma a trazer responsabilidade para as crianças e, obviamente, fazer com que a gente saia dessa tentativa de garantia que não funciona. A gente vai falar também sobre os temperamentos, a gente vai falar sobre zona de conforto, o quanto zona de conforto muitas vezes impede crescimento e aprendizado. E a gente vai falar também sobre o arrependimento e perdão, o quanto essa postura, essa ferramenta que vem sim dessa consciência da nossa imperfeição e da nossa violência, pode transformar o cotidiano da nossa família de um jeito muito maravilhoso, muito humilde, mas de um jeito muito poderoso no sentido do nosso encontro e da nossa proximidade. Esse é um material para pais e mães e também para profissionais que querem aprofundar toda essa forma de se relacionar com as crianças e com as famílias. Se você é pai e mãe e quer aprender, num lugar de muita sustentação e acolhimento, a lidar com tudo isso que está tão difícil, eu te convido para vir para o curso online. Você vai gostar. Eu tenho que dizer que eu tenho muita alegria de acompanhar desde o ano de 2017 muitas famílias se transformando, muitos profissionais aprendendo uma nova forma de entender esse processo dentro das famílias, nos seus trabalhos e da experiência das crianças. E para mim, assim, é uma satisfação, é um presente. Eu jamais poderia imaginar que eu teria a oportunidade, o privilégio de viver um espaço de tanto amor e acolhimento. É lindo perceber o quanto, quando a gente se percebe vivendo as mesmas experiências, e quando a gente percebe esse lugar de condição humana de imperfeitos, o quanto o acolhimento é um resultado natural que acontece entre nós.
Você vai receber colo de mim, mas você vai receber colo de todas as pessoas que estão no curso. É fantástico perceber como esse acolhimento acontece e todo o amor que existe nesse processo. Nos meus 20 anos de profissão, eu tenho que dizer que é maravilhoso, é um presente viver essa experiência, de perceber a saída dos pais de um lugar de tentativa de controle, de garantia, muitas vezes de abuso de poder e de muita violência. Violência de várias formas, a gente vai falar dos temperamentos para explicar tudo isso. Às vezes a violência é o silêncio, às vezes um julgamento, às vezes é o grito, sim, o tapa, mas perceber a saída dos pais desse espaço e o encontro desses pais com os filhos num espaço de consideração, respeito e convite à responsabilidade. É um presente na minha vida experimentar isso dentro da minha família, dentro da minha casa, primeiramente, e também poder acompanhar tantas famílias experimentando viver dessa forma e sim, transformando as suas vidas, transformando a sua casa, transformando as suas relações familiares para um espaço de paz e muito amor. Nesse sentido, os pais começam a trazer a responsabilidade dos filhos ao que cabe aos filhos, o espaço de escuta e de consideração começa a ser construído e é maravilhoso acompanhar essa desconstrução de persona e a apresentação do ser real de cada um. A proximidade familiar, todo esse processo é riquíssimo e a conquista familiar de todos nesse processo é maravilhosa. Os pais saem do lugar de garantidores e se tornam responsáveis acompanhantes. Eu te acompanho, eu tô perto, eu tô próximo. A nossa relação cada vez mais coesa, cada vez mais próxima, com cada vez mais confiança, porque tudo pode ser compartilhado. Qualquer pedido de ajuda é bem-vindo, porque a escuta, a consideração, mas há principalmente a certeza de que tanto pais quanto filhos estão aprendendo todos os dias e vivem os mesmos desafios, mesmo com toda a diferença de idade e de contexto. Talvez você esteja se perguntando: Dani, será que é possível eu refazer a conexão com meu marido, com a minha esposa? Ou a gente ter realmente sendo refeita a nossa experiência familiar, as nossas conexões com os nossos filhos? Ou talvez você se pergunte: Dani, mas será que é possível? Meu casamento está tão difícil, a gente acaba disputando nossos filhos nos disputam, a gente cria triangulações, eu e meu marido a gente se desautoriza. Será que é possível mudar tudo isso? Talvez você esteja se perguntando. Talvez você ainda esteja se perguntando: eu ajo do jeito que eu ajo, mas eu não sei por quê. Eu não tenho a menor noção do porquê que tudo isso acontece. Eu só sei que eu tô cansado, eu tô cansada, eu tô exausta. Você tá se perguntando isso aí agora? E aí eu tenho que te dizer o seguinte: tudo isso você já conhece, tudo isso você já tá experimentando e eu também experimentava antes. E eu sei o peso desse lugar. É um lugar muito pesado. E quanto mais você cobra, mais peso vem para cima de você, porque mais granada você solta, e é um ciclo que a gente não tem muitas vezes a esperança de sair. Mas é possível. Aí você tá pensando talvez: mas Dani, quanto tempo isso vai demorar? E a hora que a gente entende qual é o processo que pode acontecer, a gente entende que a gente pode sim começar hoje. Porque é hoje o que a gente tem. Você pode começar hoje essa transformação dentro de você primeiro, para depois perceber o efeito disso dentro da tua família. E aí sim, cada um na sua responsabilidade, poder também viver a transformação total dessa experiência familiar. Então eu quero te convidar para aproveitar essa oportunidade de começar hoje, de fazer parte dessa caminhada, se tudo isso te fez sentido, fazer parte dessa caminhada de sustentação, de transformação, mas de muito acolhimento e respeito. Você pode. É só você se inscrever hoje aqui para começar essa caminhada junto da gente. E será maravilhoso ter a tua presença e poder acolher tudo isso que você tem sentido agora. Às vezes a gente pensa que a gente está muito desconfortável, mas perceba o quanto esse desconforto ele é a força motriz para você iniciar um novo movimento na sua vida. Foi assim que aconteceu comigo, é assim que tem acontecido com muitas pessoas que vêm desde 2017 dentro do curso e pode acontecer com você também. Escute o tamanho do seu desconforto e o quanto que desse desconforto vem sim
a vontade e a disponibilidade para aprender uma nova possibilidade. Então aproveite! Eu não sei quanto tempo o curso estará disponível, eu não sei quanto tempo as condições para entrar no curso serão essas. Então, pensando em tudo isso que a gente conversou, se tudo isso fez sentido para você, obviamente, eu te convido para vir fazer parte hoje desse processo. E aí talvez agora a pergunta que apareça é: quanto custa? Esse é um curso que foi pensado para caber, sim, na sua vida, e o curso foi todo formatado de uma forma para que você pudesse, neste processo, ao longo deste tempo, realmente ter a sustentação para viver toda essa transformação. É importante que eu te diga que o curso é 100% online, nós temos vídeos gravados, que são as aulas gravadas, e nós temos também os nossos encontros ao vivo. Nas aulas gravadas você vai poder assistir quantas vezes você quiser e vai poder também assistir no tempo que você quiser. E nos nossos encontros ao vivo, nós trazemos as situações que você vive aí na sua casa. E como o que você vive na sua casa, apesar de muito particular, é muito parecido com o que eu vivo e com o que todos que estão no curso vivem também, a gente vai experimentar e experienciar esse lugar de acolhimento, de troca, de aprendizado de todos e uma oportunidade muito rica de lidar com o nosso dia a dia de uma nova forma. É incrível pensar que esse projeto acontece em grupo e desde 2017 eu tenho o presente de, por sermos um trabalho em grupo, a gente poder viver esse espaço de acolhimento, de consideração, de colo, de aprendizado de um jeito que eu jamais pude imaginar. É muito maravilhoso. Eu já ouvi frases do tipo: Dani, eu nunca imaginei que eu fosse me sentir tão acolhido, tão acolhida num espaço de pessoas que a princípio eu não conheço. E que a gente fosse se sustentando tanto nessa caminhada. Eu tenho que confessar que eu nunca imaginei que isso fosse possível. A minha gratidão a Deus, principalmente por essa oportunidade, por essa experiência, é gigante. É uma sustentação e é um amor e um colo que eu realmente nunca havia experimentado antes também. Em grupo, a gente percebe que a gente vive as mesmas situações dentro das nossas particularidades. Mas porque eu me sinto tão parecido com como você se sente, a gente consegue se acolher nesse processo no meio do caminho. E a hora que a gente se dá sustentação e a gente troca e a gente aprende juntos, eu tenho muito incentivo e muita sustentação para fazer diferente, para fazer o meu melhor, e você também. E é nessa troca que a gente vai crescendo juntos nesse processo, que acontece todo dia, só por hoje, com você tendo a oportunidade de fazer o seu melhor possível, com toda a responsabilidade de ser quem você é, e sim, comunicando suas necessidades, ouvindo as necessidades do outro. E se por um acaso você tiver a experiência de sair violência de dentro de você, que bom que você pode viver o arrependimento e perdão. A proximidade entre nós dentro do curso é muito grande, mas o que você vai viver primordialmente é a proximidade que vai começar a surgir dentro da sua casa, na experiência de viver essa nova possibilidade na sua família. E isso me deixa plenamente feliz. Então, toda semana você tem a possibilidade de assistir os encontros gravados e, além disso, você tem a possibilidade de frequentar os encontros ao vivo. Para o grupo de pais e mães, ele acontece 3 vezes por semana, e para o grupo de profissionais, ele acontece 2 vezes por semana. É muito importante que você participe de pelo menos um encontro ao vivo por semana. Eu vou deixar os horários aqui para que você possa se organizar e deixar a sua agenda liberada para que a gente possa se encontrar. É muito gostoso. Os encontros ao vivo, eles acontecem com temas pré-determinados por mim, ou temas solicitados. A gente tem o nosso grupo de WhatsApp, que você também vai fazer parte, e nesse grupo de WhatsApp, temas e necessidades e situações que você vive aí na sua casa, eu vivo na minha, vão sendo colocadas para que a gente possa, ao longo do tempo, nos ao vivos, e trazendo todas essas situações, todos esses temas que são importantes para todos.
Mas é muito lindo perceber o quanto você está passando por uma situação aí na sua casa que está difícil, no dia a dia com as crianças, com banho, por exemplo, e aí você pensa, eu vou trazer isso, traga. Por quê? Porque tem mais um monte de gente passando pela mesma situação. E a hora que a gente percebe que eu não tô só nessa experiência, na experiência que a gente falou tanto de estar na experiência da exigência da perfeição, eu começo a entender que eu realmente não tô só. Que o que eu vivo dentro da minha casa, a Dani vive, o outro vive, todo mundo vive. E que a gente pode sim aprender juntos a lidar com esses momentos, às vezes mais desafiadores, de uma nova forma, sendo sustentados por toda essa corrente de amor que se formou lá no nosso ao vivo e dentro desse curso Educação Infantil Online. É uma alegria para mim viver isso. Eu tenho que te dizer de novo que eu jamais imaginei que eu fosse viver uma experiência dessa, e dentro de um lugar de total consciência da minha imperfeição, mas dentro de um lugar de, sim, fazer sempre, só por hoje, o meu melhor possível. A gente tem conseguido nesses últimos anos viver uma caminhada extraordinária. E eu sou muito grata pela confiança e por essa parceria que a gente forma juntos. Ai, é tão bom, gente! Nossa! Ai. Então, esse grupo do WhatsApp, gente, ele é um grupo VIP, só para quem tá dentro do curso, para que a gente possa aí sim, trocando diariamente recomendações, sugestões, necessidades, temas para os nossos ao vivos e assim por diante. Então, assim que você fizer a sua inscrição aqui no curso, você vai perceber que existe um botão para você entrar no grupo de WhatsApp. Se você é pai e mãe, entre no grupo de WhatsApp de mães. Se você for profissional também ou profissional, você entra no grupo de profissionais. E a gente está te esperando lá para te dar boas-vindas, porque é isso que vai acontecer quando você chegar lá. Uma das coisas que me perguntam muito é: Dani, mas eu já tenho que entender alguma coisa de educação? Ou Dani, eu já tenho que ter todo o entendimento de como tudo isso aí que você está falando funciona? Não! A gente vai caminhar juntos, a gente vai caminhar do ponto que você está, a gente vai partir das suas experiências, a gente vai partir da experiência de todos nós, e tudo isso é muito importante para que a gente possa caminhar. Então não existe nenhum pré-requisito, você pode sim vir para o curso, e nesses encontros ao vivo, principalmente, você vai tendo todos os encontros gravados sendo assistidos no seu tempo, mas nesses encontros ao vivo, o que acontece é que toda essa sustentação e essa proximidade se tornam reais e concretas no nosso dia a dia ao longo dessa caminhada. Talvez você esteja perguntando, qual que é o valor de tudo isso? A ideia foi fazer um valor acessível por conta até do tempo do curso, um valor muito menor do que um processo de psicoterapia tradicional, e ele foi pensado com muito carinho para que você possa sim ter acesso a todo esse trabalho, a toda essa caminhada de transformação de todos nós, mas o quanto você pode sim se beneficiar desse projeto. É muito lindo viver tudo isso ao lado de tantas pessoas, perceber o quanto nessa sustentação toda essa caminhada se torna possível, e perceber o ponto de chegada de todo mundo e como todo mundo tem saído do curso construindo um ambiente familiar mais tranquilo, mais respeitoso, mais amoroso, com mais acolhimento e também com mais responsabilidade de todos os membros da família. Então, caso você decida participar do curso, eu vou ficar muito feliz, muito honrada, muito agradecida, doida para te dar um abraço virtual que você vai sentir que é muito profundo, e a relação que a gente cria nessa imperfeição e no real que somos, ela é muito forte. Ela é uma coisa assim de pessoas que ficam no coração para sempre, amizades que surgem. É uma experiência muito extraordinária. Então, assim que você fizer a sua inscrição, se você decidir assim no seu coração, se você achou que realmente esse projeto pode, essa caminhada pode transformar toda essa situação que você se reconheceu vivendo, fique atento. Você vai receber, assim que você fizer a sua inscrição, um e-mail logo em seguida com todas as informações de acesso ao curso online. E eu vou estar lá do outro lado, te esperando para dar boas-vindas, para te abraçar, para te receber
para essa caminhada. É importante dizer que o valor desse curso, ele foi, mais uma vez, muito pensado, mas hoje ele está, assim, num valor muito especial. E isso acontece por um tempo limitado. Então, quanto mais cedo você tomar a decisão, melhor. E eu vou estar te esperando, sim, muito feliz com a sua presença e com tudo que a gente vai viver. O ponto, gente, talvez mais importante com esse convite é porque eu sei exatamente e conheço profundamente esse espaço de dor, desse lugar de exigência. E por eu conhecer, eu te digo, é urgente sair desse lugar. É urgente sair desse lugar de busca de perfeição, de segurar tudo, de exaustão, de estrangulamento e de, sim, muitas vezes, explosão em cima das pessoas que a gente mais ama. É urgente sair desse lugar onde você pega toda a responsabilidade para você e você deixa o outro esperando que você cuide do que ele tem que fazer. E o quanto isso nos frustra e o quanto isso, na verdade, fragiliza os nossos filhos e, sim, maridos e esposas dentro de um relacionamento familiar que sim pede a participação ativa de todos nós. Então, se você está cansado desse lugar, se você não aguenta mais, eu vou dizer para vocês, venha para o curso, porque tem um colo muito quente de pessoas e muitas pessoas que sim, já viveram exatamente a mesma situação que você está vivendo, nessa experiência muito desconfortável e de muita dor, e de muita tristeza, e de muita frustração, e que estão sim caminhando nesse processo para uma transformação muito importante e significativa na vida. Aí você vai me dizer, Dani, com esse curso eu vou conseguir lidar com toda e qualquer situação na vida dos meus filhos? Eu vou dizer para você, provavelmente. Porque a saída desse lugar de perfeição, o reconhecimento desse lugar de imperfeição nos dá a possibilidade de olhar para toda e qualquer situação como uma possibilidade de aprendizado. E localizando qual é o aprendizado ali, qual é a função desse desconforto, qual é a função desse desencontro, a gente começa a lidar sim com uma variedade enorme de situações, com um lugar de muita paz, tranquilidade e sim, convite à responsabilidade do outro. O espaço de consideração, ele pode ser criado, ele é criado na nossa casa, a hora que a gente começa a cuidar da família desse lugar, porque principalmente a gente cuida da nossa postura, mas o espaço de consideração, é muito importante que eu diga isso, ele é um espaço que é construído na responsabilidade de todos. Eu não posso segurar a consideração que você tem por mim, eu posso cuidar da que eu tenho por você. Eu não posso cuidar da consideração que você tem por você, eu posso te convidar a ter isso. E a gente vai cuidando desse espaço de consideração que não é só sobre me considerar e te desconsiderar. Não é só sobre desconsiderar você e me considerar. É sobre a gente criar um espaço onde nós dois possamos cuidar para que esteja bom para todo mundo. Para que a gente crie formas respeitosas e com consideração sempre nesse processo de educação. Independentemente se seu filho tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, se você quer transformar a sua experiência familiar, sua vida familiar, que talvez tenha sido, nesses últimos tempos, repleta de disputas, de lugar de razão, de solidão, de distância, de violência, eu tô te convidando sim para vir fazer parte desse processo. Porque é possível e é maravilhoso viver essa experiência em família. Quando a gente começa a sentir o peso dessa exaustão, você começa a entender que o custo dessa experiência em família, onde há desrespeito, onde há controle, onde há exigência, onde há muito poder, onde há mentira, o custo da desconsideração, gente, ele é muito alto, porque ele custa a nossa saúde, ele custa a saúde do outro, ele custa a nossa própria relação. Então, quando a gente se propõe a sair desse processo, eu sei o quanto é difícil, e eu sei o quanto é difícil porque eu vivi muito a saída desse processo sem ter todo esse suporte. E eu sei que tendo esse suporte, esse processo se torna possível, e ele se torna fluido, e é isso que a gente vai viver aqui. Então, se você quer fazer parte desse processo, dessa caminhada, desse colo, desse aprendizado, todo dia, eu vou te convidar para sim se inscrever num botão aqui embaixo que tem inscrever, ou quero fazer parte, quero participar,
encontra esse botão e você vai fazer parte do grupo. O investimento original é R$ 97,00. O curso tem duração de 1 ano. Nesses R$ 97,00 você pode experimentar o curso por 7 dias. E se você não se encaixar, não se sentir confortável, achar que não é, você vai ter 100% do seu dinheiro reembolsado. Então você pode sim fazer essa experiência, acho que isso é muito importante, para que você perceba se realmente essa é a caminhada que te faz sentido percorrer. E aí, depois desses 7 dias, você permanecendo no curso, você vai se comprometer então por 1 ano de curso, por 1 ano de caminhada, por 1 ano de acompanhamento, por 1 ano de transformação. Muitas famílias e muitas pessoas no curso já estão indo para o seu 3º ano, porque entenderam que esse espaço é um espaço de sustentação, de acolhimento para todas as fases da vida. Então eu escuto de muita gente lá no curso: Dani, eu vou ser veterana, vitalícia, para todo sempre. Por quê? Porque esse espaço de suporte, de sustentação para uma caminhada que é diária, ele é realmente muito transformador e traz um sossego para a nossa caminhada, por termos esse espaço de orientação e troca muito, muito importantes. Então você pode sim se inscrever e começar a fazer parte desse grande time caminhando, e eu vou ficar muito feliz com a sua presença junto com a gente. E tenho certeza que todo mundo também vai ficar muito feliz de te receber. Então lembre-se, assim que você fizer a sua inscrição, você vai receber um e-mail com todos os dados de acesso. Isso já vai te dar acesso a todo o conteúdo gravado, aos grupos de WhatsApp. Isso também vai te dar acesso aos bônus, ao certificado. E eu tô te esperando lá do outro lado para a gente começar essa caminhada de 1 ano juntos. Será um prazer acompanhar você nesse processo tão amoroso e repleto de transformação, em direção a um espaço de consideração, de paz e de muito amor no coração. Gente, o convite está feito. Ele é um convite feito de um lugar de muito amor, muita gratidão, muita fé em Deus, muita certeza de que Deus age na minha vida como age na sua, e eu espero que tenha tocado seu coração. Eu tô aqui, sigo aqui fazendo o meu melhor possível e cumprindo todos os dias essa oportunidade linda que Deus me deu de viver esse encontro de amor. Se você realmente quiser se inscrever, clica no botão aqui embaixo, eu estou te esperando do outro lado. Você será encaminhado para uma página de pagamento. Você pode escolher usar o seu cartão ou pagar num boleto. E aí você tem os seus 7 dias de experiência e quem sabe, se Deus quiser, a gente tem esse 1 ano de convivência, que é isso que a gente vai ter. Então, meus amores, se fez sentido, clica no botão, te espero do outro lado. E a gente vai juntos, de mão dada, viver esse ano de muito aprendizado e muita alegria por aprender. Muito colo, muito choro, mas é uma experiência muito maravilhosa. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por ter transformado meu coração e por me dar a oportunidade de encontrar pessoas tão maravilhosas, tão disponíveis, e poder viver entre nós esse colo. Eu agradeço a Deus porque sem a sustentação dele eu tenho certeza absoluta de que isso não seria possível. E eu agradeço a presença dele no meu coração porque eu sei que todos os dias é ele que me sustenta, é ele que me ama e por isso eu posso amar você. Te espero que tenha feito sentido e se você sentir realmente o chamado no seu coração, venha, será um prazer ter você comigo. Um beijo, fiquem com Deus, obrigada pela presença, obrigada pela escuta até aqui e fique com Deus. Tchau!